Comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu quero pregar sobre o tema as três responsabilidades do homem: crescer, multiplicar e dominar. Quem achou, diga amém. E Deus os abençoou e lhes disse: crescei, em algumas Bíblias está, frutificai, multiplicai-vos, e enchei toda a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja. Amém? Se assente com a graça de Deus. O livro do Gênesis é o livro da criação, da origem de todas as coisas. Aqui fala como Deus, pelo seu poder, Ele fez tudo que nós conhecemos hoje. Mas uma coisa me chama a atenção a respeito do homem. Quando Deus, Ele cria a lua, não há nenhum versículo que diga uma função específica para a lua. A lua nasceu para ser o que ela é. Você não vê uma ordem específica para o sol. O sol, ele nasceu para ser o que ele é. Não tem uma ordem específica para nenhuma outra coisa da criação, senão o homem. E Deus diz diretamente ao homem que Ele criou: cresça, se multiplique e domine toda a terra que está diante de você. Diga assim: a minha responsabilidade. Fala forte: a minha responsabilidade é crescer. Faz assim com a mãozinha: crescer. Vamos lá, seu bigode: crescer, multiplicar e dominar. Todo mundo junto, vamos lá. Para tremer o inferno, vamos lá. Mesmo antes de você nascer, estas ordens, elas já foram implantadas no teu espírito, já nasceram junto com você. A primeira ordem de Deus é que o homem cresça. E como o homem cresce? O homem, para ele crescer forte, ele precisa de uma boa alimentação. Se não se alimentar bem, vai ficar anêmico, raquítico, com os ossos fracos. Vai ser uma pessoa doente. E quando a Bíblia fala para eu crescer, eu e você crescer, a Bíblia nos dá essa direção. O nosso alimento é a palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você cresce. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você se torna forte. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você não é enganado. Quando você se alimenta da palavra de Deus, Deus te dá conhecimento para você vencer o diabo e vencer nesta vida. Se você quer que
crescer, você tem que se alimentar, e se alimentar da palavra de Deus. Mas a Bíblia também fala que nós só iremos crescer se nós crescemos na graça do Senhor e no seu conhecimento. Olha para o teu irmão e diga para ele: chegou a hora de comer comida de criança. É isso? Não. Tem gente que passa a vida inteira comendo comida de criança, alimento, papinha, alimento para criancinha nova, e aí nunca cresce. Alimento forte é que faz você crescer forte, meu irmão. Se você quer crescer, você precisa mergulhar na palavra de Deus e conhecê-la. A única maneira de provocar milagres é crescendo, é tendo conhecimento claro da palavra de Deus, é crescer na graça do Senhor. O que me assusta é que a maioria dos crentes que eu conheço, ele conhece mais das coisas dessa terra do que das coisas de Deus. Ele conhece mais de Shakespeare, ele conhece mais dos poetas do Brasil, ele conhece mais dos livros de história, mas ele não conhece a palavra de Deus, ele não conhece nada da palavra. E eu te falo com clareza: quem não conhece a palavra não conhece Deus, porque Deus, ele está revelado através da sua palavra. Uma das responsabilidades do homem é que ele cresça, porque tudo aquilo que você deseja para a sua vida está vinculado com o seu crescimento espiritual. Por que determinadas pessoas não recebem aquilo que têm pedido há tanto tempo? Porque algumas coisas não se pode dar a crianças, porque criança não sabe valorizar, não sabe o preço das coisas. Quando você cresce, você tem noção clara das coisas, quanto que vale o preço que foi pago, a importância de se manter, a importância de se ter. Por isso que muita gente pede e não recebe, porque pede mal, pede e não recebe, porque é criança espiritual. Mas Deus te trouxe aqui desta noite, porque chega de andar com chupeta no peito, chega de andar na fralda, chega de andar carregado pelos outros, chega de ser criança. Está na hora de crescer, e você vai crescer no Senhor, vai crescer na graça, vai crescer na palavra. A palavra de Deus vai estar impregnada no teu espírito. O salmista disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, meu Senhor. Se você quer as bênçãos de Deus, você tem que crescer. Você que chegou agora, entenda isso, você tem que crescer. Você que está na igreja há muito tempo e não recebe, você tem que crescer. E você que está na igreja há muito tempo e parou de crescer, você tem que voltar a crescer novamente. Porque, meu amigo, o homem natural, ele cresce por um determinado tempo, e depois ele para de crescer. Mas o homem espiritual que eu estou falando aqui desta noite, não há limites para o seu crescimento, não há limites aonde você pode chegar. A estatura que você quer chegar depende só de você. Deus não quer anões espirituais. Por favor, entenda, eu não tenho preconceito nenhum contra anões, mas eu digo espiritualmente, parafraseando, eu digo que muitos crentes são anões espirituais, bebê espiritual, não cresce porque por isso não recebe. Mas esta noite, Deus, através do Espírito Santo,
Santo há de mover o teu coração e a tua vida. Você vai crescer, vai crescer, vai crescer. Cutuca o teu irmão e fala para ele assim: está na hora de você crescer, meu irmão. Aí estagnação limita você. Aí estagnação limita a tua vida espiritual. Ei, você acha que veio para fazer parte apenas de um grupo religioso? Ei, você acha que a vontade de Deus para a sua vida é apenas que você ocupe um lugar nessa igreja? Não. Há coisas muito maiores, há coisas reservadas da parte de Deus para a tua vida que você não tem ideia. Portanto, meu irmão, a vontade do diabo é que você não cresça, mas a vontade de Deus é que você cresça, é que você cresça, é que você cresça. Jesus, ele disse: vai ter gente que vai ter o meu tamanho, vai ter gente que vai ser até maior do que eu, porque eu vou para o meu Pai que está nos céus. Quando Jesus disse isso, ele não estava dizendo a sua condição como Deus, mas ele estava dizendo a sua condição como pregador. Olha para o teu irmão e diga para ele: você pode mais. Cutuca ele, que eu acho que ele não entendeu não. Fala para ele: você pode mais. Chega de ser criança birrenta. Chega de ficar sapateando do canto, fazendo raiva nos outros. Criança birrenta dá trabalho, mas quando a criança cresce, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, ela vai chamando atenção. É tão bonitinho quando a criança vai crescendo, não é verdade? Começa a falar as primeiras palavras, começa a andar, começa a fazer coisas, e a gente fica bobo de ver as crianças crescendo. É assim que você tem que ser, meu irmão. Você tem que surpreender a cada dia com o que Deus está fazendo na tua vida, porque você está crescendo, e Deus quer que você cresça. Segunda a ordem de Deus para Adão e para nós: multiplique. Fala para o teu irmão: multiplique, meu irmão. Fala para ele: tem que povoar a terra. Eu não estou falando de menino não, viu gente? Estou falando espiritualmente. A palavra de Deus fala: tem que crescer, mas tem que multiplicar. Mas quando é que a pessoa, ela começa a gerar? Quando ela tem um nível de crescimento suficiente para isso. Porque criança não gera. Ela não tem capacidade de gerar. É conforme o seu estágio de crescimento que vai qualificando a criança para ela ter condições para ela gerar. Está entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Você só vai receber se crescer. Você só vai gerar se crescer, porque criança não gera, criança não produz, criança só recebe. A ordem de Deus para você é que você cresça. A ordem de Deus é que você se multiplique, multiplicando, fazendo pessoas que têm a mesma fé que você. Por exemplo, olha essa cadeira vazia do seu lado, devia estar sentado alguém que precisa da palavra de Deus aí, mas sabe por que não tem? Porque você não multiplicou ainda, porque você ainda não pregou para alguém, porque você ainda não falou. Olha, nas terças-feiras da noite de poder, tem um culto especial para a tua vida, que Deus vai mudar a sua história. Meu irmão, está na hora de multiplicar. Põe a mão nessa cadeira vazia que está do teu lado e fala assim: não vai haver cadeiras vazias no nosso meio. Se não tem cadeira vazia do seu lado, levanta a mão para cima e fala: 1, 2 e... não haverá cadeiras vazias no nosso meio, em nome de... Mas fala para o teu irmão: tem que multiplicar, meu irmão. Agora perceba que é como uma escada, é um sequência do outro, um depende do outro. Se tem crescimento é multiplicação, se tem multiplicação tem o terceiro grau da vida, que é dormir
Diga comigo, dominar. Fala mais forte, diga assim, eu nasci para dominar. Fala forte para ter meu inferno. 1, 2 e... Dominar é o nível excelente das bênçãos de Deus. Agora, para você chegar nesse nível, você tem que crescer. Para você chegar nesse nível, você tem que multiplicar, porque quem cresce, quem multiplica, domina. E aí a Bíblia fala onde é que nós temos que dominar. Dominar é o exercício da autoridade. Quando eu falo que você nasceu para dominar, eu estou dizendo que você nasceu para exercer autoridade. Primeira coisa que Deus quer que você domine. Diga comigo, dominar a terra. Mais forte, vamos lá, dominar a terra. Isaías 1,19 fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa. Ou seja, quem cresceu, quem está multiplicando, ele pede o que ele quer, e Deus dá a ele, porque ele nasceu não para ficar passando vontade. Eu tenho vontade de ter uma casa, de ter um carro novo, de ter isso, de ter aquilo, e fica só na vontade. Eu profetizo na tua vida, você vai parar de ficar fazendo continha, torce daqui, torce de lá, para ver se tem condições de ter isso. Deus vai te dar condições de você comprar o que você quiser, de você ter o que você quiser, porque você nasceu para dominar a terra. Diga, eu não estou passeando na terra, eu nasci para dominar a terra. A terra tem que produzir aquilo que você precisa. Então saia desta reunião nesta noite dominando esta terra. Itapetininga, Deus entregou nas tuas mãos, meu irmão e minha irmã. Deus, estou falando com uma igreja viva. Deus entregou esta terra chamada Itapetininga nas suas mãos, meu irmão. Domine ela, domine ela. Diga, eu vou dominar a terra. Mais forte, vamos lá, 1, 2 e... Segunda coisa, Deus diz, domine os peixes. Diga, dominar os peixes. O que significa isso? O peixe para a igreja cristã apostólica simboliza o cristão. Em épocas de grande perseguição da igreja, em que não podia se falar que era crente, porque se falava, morria. Quando alguém desconfiava que o sujeito era crente, ele vinha e fazia metade de um peixe no chão. Se o sujeito era, ele já entendia o código e completava o peixe. E ali eles falavam entre si que eram cristãos. Quando Deus fala que você vai dominar os peixes, quer dizer que você vai exercer posição de liderança nessa terra. Ai, Jesus! Não nasceu para ser cauda, nasceu para ser cabeça. Não nasceu para estar por baixo, nasceu para estar por cima. Não nasceu para ser tapete, para ser pisado pelos homens. Nasceu para ter posição de cabeça, de chefia, para dominar. Quem acredita nisso, levanta a tua mão e dá glória a Deus aí. Aonde você chegar, você vai fazer a diferença, porque você nasceu para dominar os peixes.
nasceu para exercer posição de autoridade, de liderança sobre homens e mulheres. Eu me lembro agora de Daniel, que foi arrancado do seu país, um príncipe, que foi arrancado do seu país para ser escravo de um rei tirano. Mas quando Daniel estava na Babilônia, ele começou a fazer a diferença. Por quê? Porque ele tinha um espírito diferente dentro dele. Ele tinha um espírito excelente, que era o Espírito de Deus. Ei, meu irmão, você nasceu para fazer diferença nessa terra. Assuma a sua posição em Deus, assuma a sua posição nessa terra. Para de dizer que você não tem condições, que você não é qualificado, que tem gente melhor do que você. Se a porta foi aberta para você, não deixa outro entrar no teu lugar. Entre por ela e toma posse do melhor de Deus. Diga para o teu irmão assim: você nasceu para ser chefe. Fala para ele: você nasceu para ser líder. Fala para ele: você nasceu para ser dono. Você nasceu para estar por cima. Agora fala para ele: por que você está aceitando menos do que isso? Fala para ele: por que você está aceitando menos do que isso? Deus te criou para você ser cabeça, toma posse disso. Deus te criou para você dominar os peixes. Deus não falou assim: leão domina o Adão. Deus não falou para girafa: girafa domina o Adão. Deus falou para o Adão: domina tudo, Adão. Deus está falando para você nessa noite: domina a terra, porque eu criei a terra para poder trabalhar para você. Domina a terra, porque você vai ter tudo aquilo que deseja o seu coração. Exerça a tua autoridade e comece a liderar. Comece a liderar, porque você nasceu para dominar os peixes. E agora, terceiro, Deus disse ao homem: domine os animais que rastejam. Diga assim: dominar. Fala forte: dominar os animais que rastejam. Os animais que rastejam simbolizam o quê? Demônios. Essa foi a sentença que Deus deu para a serpente, que ela iria se arrastar sobre o seu ventre e comer o pó da terra durante todos os dias. Os animais que rastejam significa principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. O que Deus está dizendo para você aqui, que você não nasceu para ser casa de demônio, ser dominado pela pombagira, pelo tranca-rua, ser dominado pelo Exu Caveira, pelo preto velho. Deus está te dizendo: pare de ter medo de macumba, de feitiço, de olho grande, de inveja. Para de dizer que tem uma força estranha te dominando. Deus te criou não para rastejar para demônios, mas Deus te criou para esmagar a cabeça da serpente. Deus, Ele te deu autoridade sobre os demônios. Jesus, Ele disse: eis que te dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Então, qual que é o lugar do diabo na tua vida? É dentro da tua casa? O lugar do diabo é dentro da tua casa? O lugar do diabo é no teu trabalho? O lugar do diabo é na tua conta financeira? O lugar do diabo é no teu corpo? Qual que é o lugar dele, gente? Então pisa, 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 pisa aí, pisa, e diga: diabo, o teu lugar é debaixo dos meus pés. Pisa, igreja!
eu fico vendo gente reclamando, dizendo, aquilo lá é mais forte que eu, essa macumba é mais forte que eu, essa situação é mais forte do que eu. Meu irmão, Deus te deu poder sobre o mal. A Bíblia diz que quando Jesus enviou os discípulos, maravilhas começaram a acontecer. E a Bíblia diz que Jesus viu que aonde os discípulos iam, o diabo caía, o diabo caía, o diabo caía, o diabo caía. Eu profetizo isso na tua vida. Aonde você for, vai acontecer maravilhas de Deus. Aonde você for, o mal vai cair, os demônios vão cair. Quem crê, pelo amor de Deus, abra a tua boca, faz alguma coisa. A pessoa ser dominada por demônios é o grau mais baixo que a pessoa pode descer. Porque Deus falou para o demônio: você vai se arrastejar. Você vai comer o pó da terra. E pensar que a nossa família durante anos fez isso. Serem tomados por encostos. A minha avó, minha bisavó, minha bisa, que era catimbozeira igual a gente, ela tinha um encosto que pegava ela, que nada fazia o miserável sair. Nada. Arriava a vela e nada. Fazia em nada. Aí meu bisavô tinha que se render ao poder de Deus. Porque o capeta pegava ela e ela ia roxeando, ia matando ela. Aí quando meu bisavô via isso, ele começava a cantar um hino. E quando ele começava a cantar o hino, o demônio saía do corpo dela e ia embora. Uma pessoa que é dominada por demônios, tem gente que acha bonito. Tem gente que acha que faz bonito dizer que tem um espírito dentro dela, um demônio dentro dela. Meu amigo, isso é o grau mais baixo que uma pessoa pode descer. E Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que não é essa coisa ruim que tem que dominar, mas é você que tem que dominar tudo. A autoridade de Deus já está dentro da tua vida. A autoridade de Deus no Velho Testamento e no Novo Testamento, por isso que Deus deu 2 pés logo, por isso que não deu 3. A autoridade do Velho e a autoridade do Novo. Aí Deus diz: pode pisar, que eu te dei poder para pisar na cabeça deles. Pode pisar, que eu te dei poder para pisar neles. Então olha para o teu irmão e fala para ele: deixa de ser mole. E domina, pisa, ordena, e os demônios têm que obedecer. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? É por isso que o poder de Deus não é de pastores, o poder de Deus é de todos aqueles que creem. É por isso que uma irmã daqui da nossa igreja é chamada para expulsar um demônio, que 4 pessoas não conseguiam segurar, e ela estende a mão e começa a repreender, o demônio cai de joelho. Por quê? Porque essa autoridade de Deus já está dentro da tua vida, essa graça de Deus já está dentro da tua vida, já está dentro de você, já está dentro de você, já está dentro de você. Eu estou falando e a pessoa custa a pegar, já está dentro de você. Bata a mão no peito e fala: já está dentro de mim. E para encerrar, se você ler o texto todo, o versículo que nós lemos, fala de 3 situações. Mas se você ler o 26,
você vai ver 4 situações: terra, animais que rastejam, peixes e aves do céu. E a ave do céu simboliza os anjos de Deus. E a Bíblia fala que os anjos trabalham para aqueles que são filhos de Deus. Ou seja, você tem autoridade de dizer ao anjo de Deus: vem, e ele vem. Você tem autoridade de dizer ao anjo de Deus: vai, e ele vai. Você tem autoridade de Deus sobre os anjos. E anjos, existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Os anjos são os mensageiros, são aqueles que levam a mensagem de Deus, e você tem domínio sobre eles. Os arcanjos são anjos guerreiros. Quando você estiver passando uma luta na tua vida, você pode ordenar ao arcanjo de Deus para ele vir guerrear, e ele vai vir guerrear em seu favor, meu irmão. Você pode clamar e dizer: eu reivindico o arcanjo de Deus agora, e ele vai descer com a espada desembainhada de fogo e vai destruir os seus inimigos. A Bíblia diz que um anjo matou mais de 17 mil inimigos. Deus não precisa de um exército para te dar vitória. O anjo mas existem também os querubins. Querubins é uma classe de anjos que cuida daquilo que é sagrado. Quando Deus pegou e tirou Adão e Eva do jardim, ele colocou querubins para poder guardar aquilo que era sagrado. Quando foi feita a arca de Deus, em cima dela foi colocado 2 querubins olhando para baixo, olhando para dentro da arca. Ou seja, eles estavam guardando o sagrado que estava dentro da arca. Agora a Bíblia fala que os querubins, eles carregam no ombro deles o trono de Deus. Os querubins carregam no ombro deles o trono de Deus. E a Bíblia fala que você tem autoridade sobre os querubins de Deus. Então, quando você fala assim: o querubim de Deus vem, você está dizendo: traga a presença do meu Deus, traga o trono do meu Deus, traz aquilo que é sagrado. Meu irmão, você tem autoridade sobre os querubins. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé, por favor, toda a igreja. Quem cresce, multiplica. Quem cresce, multiplica, domina. Domina a terra, chega de passar necessidade, e ele é um provedor. Domina os animais que rasteiam. Satanás não brinca mais com o sujeito, porque sabe que aquele ali tem a unção de Deus, e tem o poder para pisar a cabeça dele. Domina, exerce liderança, autoridade, é cabeça e não cauda. E por último, domina os anjos. Eu disse que tem 4 categorias de anjos citados na Bíblia, e a última delas são os serafins. E serafins são anjos de fogo. Você não está entendendo? Não é anjo que traz fogo, é anjo de fogo. O rosto é de fogo, o corpo é de fogo, as mãos é de fogo, as asas são de fogo. São anjos que, quando eles se manifestam, eles trazem a glória de Deus aqui na terra. Segura na mão do irmão que está do teu lado agora, por favor.